E eu acho muito importante essa fala da Kátia, né, juntando com o que a Karen nos trouxe em termos de perspectiva, porque a gente sempre conversa, no nosso caso, né, na nossa startup, sobre pacto institucional. Eu acho que é importante ter um pacto institucional, porque o que a gente está falando da criança, né? O Vitor já foi uma criança assim como todos nós, né? Uhum. Hoje ele já iniciou a vida dele profissional. Então, do que nós estamos falando, né? De um trajeto, um percurso de vida, de construção de um cidadão, né? Essa criança, ela vai sendo formada ali passo a passo com habilidades que a escola traz, não só do ponto de vista acadêmico, né, de informação, mas também habilidades emocionais que vão trazer ela, daqui a pouco o Vitor vai estar atendendo seus primeiros pacientes. Que criança, né, está dentro, né, dessa formação aí complexa que é o indivíduo, né? E que a gente tem, e não pode ser um indivíduo isolado, né? A gente está falando de um sujeito que é um cidadão, que ele vai para o universo profissional. Então a gente tem que entender que quando você chega lá numa situação de racismo, né, seja em qualquer organização, qualquer empresa, qualquer instituição, a gente está falando de alguém que teve várias etapas e possibilidades de formação. Quando você tem os casos, nós somos o país, um dos países mais agressores com a comunidade LGBTQIAPN+, somos um dos países mais agressores com as mulheres, com os idosos, né? A gente tem a questão do etarismo, capacitismo, então nós temos muitos desafios que não pode ser uma responsabilidade única e exclusiva da escola, Uhum. né? Então, acho que tem que ter realmente esse pacto institucional, entendendo a família como uma instituição, entendendo as empresas como instituições, né? A gente está falando de um país que hoje está terceirizando todos os serviços, né? E a gente não terceiriza só os serviços, a gente terceiriza a responsabilidade com as atitudes, a gente terceiriza a responsabilidade com as relações pessoais. Então, acho que a gente está num momento em que a tecnologia ela está aí nos vinculando, amarrando todos nós desde a primeira infância, né? As crianças desde muito cedo já começam a mexer nos celulares. Tem crianças que têm redes sociais próprias, né? Que tenho minhas críticas a fazer, mas tudo Banca a bem. família, Tem inclusive. aqueles que já bancam a família, até causam problemas familiares, Sim. econômicos, né? Mas assim, a gente está falando de uma sociedade que está conectada pela tecnologia e que a gente tem que trazer a tecnologia a nosso favor. Eu acho que a gente deu um salto muito importante, né, com as leis que estão colocando também esses ambientes de redes sociais também como ambientes que precisam ser monitorados, né? Porque a gente tem que, é isso, tem que todo mundo estar olhando para a saúde. Quando a gente fala de saúde mental, concordo que é fundamental, mas o que agrava a nossa saúde mental? Né? De onde vem o nosso problema com a saúde mental? Então, assim, ao invés de só olhar também para remediar, a gente pode pagar terapia. Quem pode pagar terapia? Né? Você pode ir atrás da terapia. O SUS também promove, tenta, né, se esforçar para promover. Mas o que está causando tantos afetos à nossa saúde mental? Que a gente vê cada vez crianças, jovens, cada vez mais cedo, né, desenvolvendo várias etapas de sofrimento psíquico. Né? Uhum. Que sociedade é essa que nós estamos vivendo? Porque todos nós passamos pela escola e tivemos nossos momentos de bullying, né? Por alguma razão, não tem um critério, né? Mas tem aqueles grupos que sofrem muito mais. E hoje você não está salvo quando você está fora da escola. Porque as redes sociais levam o bullying até você, onde quer que você esteja. Como é que a gente resolve isso, né? Como é que a gente traz a tecnologia, o aprendizado, a educação em todos os aspectos, né? Como é que a gente faz com que os meninos entendam que o feminino é só uma diversidade de gênero, né? Mas todos nós temos funções, obrigações, relações de respeito que são para além da questão de gênero masculino ou feminino, né? Que a questão da transgenia, da homossexualidade, ela já estava dada na biologia muito antes da gente classificar isso na sociologia ou na antropologia. Né? O ser humano já tem todas essas questões, né, que já vinha da nossa natureza e está também no universo animal. Então, acho que a gente precisa ampliar esses estudos, mas até humanizar o conhecimento. Né? A gente precisa trazer a escola como um ambiente de humanização, onde há uma comunidade em torno dessa criança e que todas as instituições são responsáveis pelo aprendizado. É como você falou, Casé, a gente não deixa de aprender nunca. Então, não é porque o profissional está formado, e daqui a pouco o Vitor vai ser um profissional formado, que ele deixa de aprender uma série de questões que estão para além do profissional, e sim da relação humana que ele vai ter. Né? A medicina humanizada já é do século XIX, mas ainda temos médicos que nos tratam como pacientes, como corpos ali, inertes, né? À mercê de um saber acadêmico. Então, acho que é isso que a gente tem que ultrapassar.